Então, beleza. Então, vamos lá. É, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint com vocês. E a gente vai conversar hoje sobre uma parte desse assunto. A gente não vai esgotar o assunto hoje, não. Falaremos sobre artroplastia total do quadril. A gente vai falar de parcial também, mas lá no tratamento a gente vai falar, vai mudar uma coisa ou outra, mas incisão cirúrgica é mais o que a gente vai conversar hoje, tá? Então, o assunto de hoje é artroplastia, prótese de quadril. Tem um número bastante elevado, assim, né, de pacientes que são submetidos a esse tipo de cirurgia, seja artroplastia total, seja uma artroplastia parcial, mas muitos pacientes são submetidos à substituição das superfícies articulares, né? Então, ou vai ser uma artroplastia total, vai ser parcial, ou vai ser só uma troca da superfície articular, que é menorzinha, a gente vai conversar sobre cada questão dessa, tá? Mas existe uma incidência bem grande, assim, a gente vê cada vez mais, isso é cada vez mais frequente, né? Muito por conta dos processos de desgaste, né? De envelhecimento natural. Então, mais um assunto aí para a gente conversar sobre traumas aí e questões ortopédicas. Então, a artroplastia do quadril, né? Que nada mais é do que a substituição da articulação, que vai diferir aí, vai ser se ela vai ser total, parcial, ou quais estruturas que vão ser substituídas, né? Mas a gente vai conversando sobre cada situação e cada especificidade aí de cada cirurgia, né? E aí, posteriormente, alguns dados aí que são importantes para o nosso processo de reabilitação, tá? Importante, pessoal, que a gente entenda sobre a patologia, né? Então a gente vai falar sobre um procedimento cirúrgico. Então é importante que a gente conheça alguma coisa do procedimento cirúrgico, né? Quais são as possibilidades que se tem, tipo de material que é utilizado. Isso tudo é um pouco importante, assim, incisão cirúrgica. A gente não vai adentrar profundamente nisso, mas é importante que a gente tenha uma noção e saiba, né? Se o nosso paciente ele foi submetido a uma artroplastia total, parcial, se a incisão, que tipo de procedimento cirúrgico foi feito, se é uma incisão anterior, lateral, né? Ou anterolateral, posterior, que isso vão trazer alguns detalhes no nosso processo de reabilitação, né? Alguns cuidados que a gente vai ter que ter de descarga de peso, de movimentos que devem ser inicialmente evitados, né? Então é importante que a gente saiba de que forma foi feita essa cirurgia, que a gente tenha um bom contato com o médico, principalmente, né? Acesso, né? Isso é importante para que a gente conduza bem o nosso processo de reabilitação, né? Para que o paciente não seja prejudicado dentro desse processo. Tá, então um breve, rápido histórico das artroplastias, assim. Isso aí data aí das artroplastias de interposição, isso aí data no início do século passado, né? 1900 e pouquinho, antes da Primeira Guerra, né? Essa é uma condição bastante antiga, tem relatos aí de 1800, 1700, mas quando o procedimento ele era realizado por amputação, né? A pessoa era submetida a uma cirurgia e simplesmente se retirava aquela região ali, igual a um tempo atrás, quando a pessoa tinha dor de dente, tirava o dente, tirava o problema, né? Então, a dor no quadril, os pacientes eram submetidos à amputação do membro, às vezes retirada daquela região ali, né, da articulação do quadril, né? Então, fatalmente, essa pessoa ia ficar com uma restrição importante, né? Mas como tudo na vida, e dentro da medicina e dentro da área de saúde, as coisas evoluem, né?
A gente já viu, inclusive, que a cloroquina não presta. A cloroquina mata mais do que qualquer outra coisa, o que melhora o paciente. Então, como tudo na vida, coisas novas, né, que surgem, existem pessoas pesquisadores, né, que vão ver qual é o melhor caminho para poder reaver aquela situação. Então, inicialmente, faziam-se as artroplastias, que não era bem uma artroplastia, se a gente for pegar no conceito da palavra aí, na etimologia da palavra, a artroplastia seria a troca ali da articulação, né? Ou, enfim, a substituição da articulação. No caso, eles colocavam materiais, né? Pele, tecido adiposo, músculo, pegavam bexiga de porco para poder substituir a superfície articular. Mas, obviamente, que isso teve um alto índice de infecção e de rejeição. Né? Então, os pacientes, às vezes, até evoluíam para óbito por conta de sepse, né? Enfim, quadros severos de infecção, né? Generalizada, por conta de rejeição, enfim, tentaram usar até placas metálicas de ouro, prata, mas também por outros motivos também tinha deslocamento desse material, né? Enfim, poderia gerando uma rejeição do tecido, do material ali pelo próprio organismo, gerando, enfim, um quadro infeccioso generalizado e muitas vezes o paciente evoluir para óbito, né? Então, o primeiro modelo foi na década de 30, de ácido inoxidável, onde houve realmente uma substituição da articulação, né? Onde retiraram a cabeça humeral e o acetábulo e colocaram material de ácido inoxidável. Só que a fixação, assim, não se tinha uma tecnologia, né, uma modernização de materiais, assim, nessa época, né? Então, havia uma durabilidade maior, os pacientes não iam a óbito e não evoluíam tão mal, tinha um prognóstico menos pior do que essas artroplastias de interposição, porém tinha um alto índice de soltura das fixações, né? Assim como o desgaste dos materiais. Então, isso é uma evolução, né? Hoje em dia, os materiais sintéticos, enfim, e o estudo dos materiais, né? Coisa se evoluiu absurdamente, né? Então, utiliza-se hoje materiais que você tem um baixo índice de rejeição, né? Enfim, uma maior durabilidade, melhor condição para o paciente, né? Enfim, peso, tudo isso. Hoje em dia a gente já tem uma evolução significativa. Mas aí a gente pensando na década de 30, já foi um primeiro passo, onde substituíram a articulação propriamente dita, né? Tanto o acetábulo quanto o cabeça humeral. Já na década de 60 foi a grande revolução, né? Um médico ortopedista renomado inglês criou o conceito de baixa fricção, né? Através de isso tudo vem acompanhado com a evolução da tecnologia de materiais, né? Cirúrgicos principalmente, mas a engenharia, né? A evolução da engenharia associada à medicina, né? Engenharia biomédica, enfim. Então, foi no início do século, da década de 60, que iniciou-se, ou foi um grande passo, né, para uma revolução e uma modernização desse procedimento cirúrgico, né, com o conceito de baixa fricção. Baixa fricção seria entre os materiais, né, então a evolução dos materiais através do uso de metais, né, aqui está escrito meta, mas é metal, e polietileno, que é um material sintético, né, com uma alta capacidade de absorção, né, e de leveza. Então ele tem uma boa durabilidade, leveza e uma alta capacidade de absorção. Então, na década de 60 foi quando esse médico inglês ele criou tanto procedimentos cirúrgicos, né, através de incisões cirúrgicas, enfim, como o uso de materiais mais modernos, né? Então, foi nessa época quando iniciou-se o uso, por exemplo, de cimento cirúrgico, né? Cimento ortopédico. O uso antigamente, pura e simplesmente, fixava-se com um parafuso. Né? Início da década de 30, 40, 50, fixava-se as próteses com um parafuso, com placa e parafuso. Já
com a revolução e a modernização dos materiais, né, houve o aparecimento, por exemplo, do material do cimento ortopédico, cimento cirúrgico, né? Apesar de inicialmente ter tido alguns problemas em relação à doença do cimento, né, que hoje ainda isso acontece, mas naquela época mais ainda, né, por conta de infecção ou rejeição, por conta da química, né, dos materiais, já foi um passo, um grande passo aí para a evolução desse procedimento cirúrgico. Tá? Então, só para lembrar, assim, essas técnicas que foram criadas lá em 1960, obviamente foram melhoradas, né? Evoluíram, tanto técnica de material quanto de procedimento cirúrgico, propriamente dito, mas é a base de tudo. Então, muitos médicos ainda utilizam dessas técnicas para você ver o nível de evolução que foi. Esse médico ele foi indicado, inclusive, para 3 prêmios Nobel de medicina, mas por questões, por outras questões aí, acabou não recebendo, mas foi indicado por 3 vezes. Então, tamanha importância do que ele promoveu para a medicina, né? Então, uma anatomia rápida aí do quadril e biomecânica aplicada. Então, a articulação do quadril é uma articulação extremamente importante para o movimento, né? Tanto o movimento de membro inferior quanto o movimento de tronco, né? Essa associação, uma articulação com uma, com uma amplitude de movimento enorme, né? É classificada como uma diartrose esferoidal, isso por conceito. Ela é composta pela cabeça do fêmur e o acetábulo. Chama-se de bola e soquete, né? Então, formando uma articulação altamente estável, não só pelas estruturas do entorno, né, ligamentares, capsulares e musculares, como a própria conformação do acetábulo e da cabeça humeral. Diferente do ombro, por exemplo, que a gente tem uma amplitude de movimento enorme, mas a fossa da glenoide ela é muito mais rasa, né? Então, o acetábulo ele é mais profundo, né? Isso de uma forma geral. Existem pessoas que têm uma fossa acetabular mais rasa, né? São pessoas que estão mais propensas à luxação do quadril, mas de uma forma geral, a fossa acetabular ela é mais profunda e há uma congruência grande com a cabeça do fêmur, né? Isso associado a ligamentos, principalmente mediais e laterais ali, né? Que evitam os movimentos rotacionais, principalmente, com uma capacidade de estabilização muito grande, associada à condição muscular, né? De glúteo, da musculatura anterior também, musculatura posterior, musculatura lateral, né? O trato iliotibial. Então, a articulação do quadril é uma articulação que tem uma característica de estabilidade, né, principalmente. Tanto pela sua conformação anatômica, né, essa fossa mais profunda, essa congruência com a cabeça do fêmur, como pela composição ligamentar de tecidos moles, né, tanto o ligamento, quanto cápsula articular, quanto a musculatura, que é uma musculatura tanto músculos grandes, né, potentes, quanto músculos menores com uma capacidade de estabilidade grande. Tá? Então, só um adendo em relação à biomecânica, a posicionamento. Nas artroplastias totais do quadril, isso é um procedimento cirúrgico, tá, pessoal? Tá? Então, isso cabe muito ao médico, mas a importância que se tem no procedimento. Então, às vezes, se vocês acompanharem, por exemplo, uma cirurgia, eu já tive a oportunidade de acompanhar, o médico ali, na hora, ele com régua, com o esquadro, ele calcula a angulação, né? Então, o próprio procedimento cirúrgico do qual o médico vai optar tem uma relação com essa necessidade de manutenção de um posicionamento angular da cabeça humeral, né, e do colo do fêmur, tá, em relação à cavidade acetabular. Tá? Então, dois pontos aí que são importantes, que é a antiversão e a abdução, né, do posicionamento
da cabeça humeral. Então, a cabeça humeral ela não é retilínea, ela tem uma ligeira inclinação, né? As mulheres que têm o quadril mais largo, muito por conta disso, são mais propensas a lesões de joelho, né? A condropatias, a dor patelo-femoral, muito por conta dessa angulação, desse valgo fisiológico, por conta do quadril ser mais largo do que o joelho. Então, essa angulação, quando eu falo aqui de abdução, é exatamente da cabeça do fêmur, tá? Em relação a, difícil posicionar aqui, na cabeça do fêmur, mais abduzida e mais antevertida, mais para frente. Então, essas duas angulações aí são importantes para poder diminuir a propensão à luxação, tá? Então, é importante que se posicione bem tanto a cabeça quanto o colo do fêmur. Então, tem uma alta mobilidade, estabilidade, como eu falei, por conta da força acetabular, cápsula articular e os ligamentos que compõem essa articulação. Então, aqui só duas imagens aqui mais para poder ilustrar. Então, é uma fossa bem profunda, né, que se acopla à cabeça femoral. Tá? Tem uma cavidade profunda, onde há uma congruência grande. Aqui as estruturas ligamentares, né? Aqui é uma visão anterior. Então, estruturas ligamentares bem fortes, né? O ligamento Y, bulbo femoral, enfim, tem alguns ligamentos, que chamamos de ligamento em Y aqui, que é a composição de 3 ligamentos. Tá? Então, é uma articulação extremamente importante para o movimento do corpo, né? Tanto de quadril, tronco e membro inferior. Faz exatamente a ligação entre o tronco e os membros inferiores, né? Junto com a pelve. Aqui só um quadrinho com os músculos, né? Os movimentos. Então, no quadril a gente vai ter 6 movimentos aí: a flexão, extensão, rotação externa, rotação interna, adução e abdução. Aqui um quadro dos músculos primários, né, que fazem a flexão do quadril, a extensão, a rotação externa, a rotação interna, os adutores e os abdutores de quadril, né? Então, os grandes flexores de quadril aí, ilipsoas, o reto femoral também é um grande flexor de quadril, os extensores, o glúteo máximo é um potente flexor, os rotadores externos, o glúteo máximo também, piriforme, rotadores internos, enfim, tem alguns rotadores internos, né? Os adutores, o glúteo mínimo, são alguns abdutores, pectíneo. Os adutores, grácios, os músculos adutores, né? Adutor curto, adutor longo, máximo. E os abdutores, que é o glúteo médio, é um grande abdutor, tensor da face lata, também é um grande abdutor, glúteo mínimo. Então, um quadrinho aí para depois vocês acessarem aí, estudarem um pouco também. Então, a epidemiologia da artroplastia do quadril. Então, estima-se que o número de indicações para artroplastia total de quadril vai aumentar até 2021 em 40% no Reino Unido. Nos Estados Unidos, que é um país onde a cirurgia ela ultrapassa qualquer outro lugar assim do mundo, né? Não só para doenças ortopédicas, mas para outras condições assim. Só para fazer um paralelo em relação a esse número exorbitante aí dos Estados Unidos, isso anualmente, né? 500 mil cirurgias anuais, é muita coisa. Se a gente for pensar em 480 mil, se a gente for dividir por ano, por 12, vão dar 4, vai dar 40 mil cirurgias por mês. É muita coisa, cara. É absurdo. Só para fazer um adendo, assim, pessoal, não sei se vocês têm acesso ao Netflix, mas vale a pena ver, assim, quem era da área de saúde, vale muito a pena ver um documentário, chama-se Operação Enganosa, está na Netflix. Não sei se vocês já viram, mas se não viram, vale muito a pena ver, porque fala um pouco dessa doença, desse excesso de doença, né? Essa quantidade de farmácia que a gente tem,
o quanto que a indústria farmacêutica e a indústria de materiais, né, ortopédicos ou cirúrgicos que sejam, quanto que influenciam na economia de um país, né? Então, inclusive até adoecendo as pessoas, né? Às vezes cirurgias que não são, procedimentos que não são necessários, que são realizados sem uma necessidade real, assim. Não só de procedimento cirúrgico, mas necessidade de pedido de exame de imagem, né? Lá na, na lesão de tornozelo, a gente falou lá de uma regrinha, né? A regra de Ottawa, para ver a indicação na necessidade da indicação de um exame de imagem, né? Do raio-x, que é um exame simples. Mas a gente vê hoje nas dores de coluna, cada vez menos a necessidade de se fazer uma ressonância nuclear magnética, sabe? E a primeira coisa que o médico pede é uma ressonância da coluna. Às vezes o cara só está com espasmo muscular, não é nada demais. Ou ele está com uma degeneração, que é natural, né? Então, vejam esse filme aí, só um parênteses, vejam esse documentário que vale muito a pena, assim. E fala um pouco em relação a esses números dos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, aproximadamente 500 mil cirurgias anualmente de artroplastia total do quadril. No Canadá, entre 2006 e 2007, uma ocorrência de 62 mil hospitalizações para realização de artroplastia, né? Então, 81,2 casos a cada 100 mil indivíduos. No Brasil, não se tem um acompanhamento assim tão severo, né? A Anvisa ela criou um portal para poder mensurar registrar, né, o número de artroplastias que são realizadas, mas tem-se um número bastante elevado, principalmente por conta do envelhecimento da população, né? Então, uma das indicações, ou se não a principal indicação para esse tipo de cirurgia, né, para troca da articulação ou colocação de uma prótese cirúrgica, é o fato do paciente evoluir com uma osteoartrite avançada do quadril, né, assim do joelho como do quadril. Então, é um procedimento, como a gente já conversou lá no joelho, a osteoartrite é um processo natural, processo de desgaste e que tem uma relação com o envelhecimento. Então, a população tem envelhecido bastante, o número de pacientes que são submetidos à artroplastia vai acompanhar esse envelhecimento, isso é natural, né? Mas não só do envelhecimento, não só o envelhecimento que é a osteoartrite, que é a principal indicação, né? Mas ela lidera aí o topo aí de indicações para a artroplastia do quadril, seja ela parcial ou total. Então, a artroplastia total do quadril e do joelho são indicados para o tratamento de dor crônica refratária, né? Ou seja, uma dor relacionada ou refratária, né? Dor relacionada a uma desordem articular, né? Sendo a osteoartrite, a artrite reumatoide, a necrose vascular e as fraturas as principais indicações de artroplastia do quadril, sendo, como eu falei já anteriormente, a osteoartrite ainda é a condição que lidera, né, essas indicações, né? As fraturas também, né? A fratura de colo femoral em idosos, né, tem uma relação com o índice de quedas, né? Então, a população ela envelhece, né? O processo degenerativo ele ocorre naturalmente. Os pacientes vão ficando cada vez mais velhos, a idade, as pessoas estão chegando numa idade cada vez mais avançada, né? Então a expectativa de vida ela aumenta, a população envelhece, naturalmente vai se ter um desgaste articular maior, né, dessas pessoas, né? A presença na população de pessoas com um desgaste articular inerente enfim, ao envelhecimento, né? Isso leva também ao risco de queda. As pessoas mais idosas têm o risco de queda aumentado. Então, fraturas são mais comuns também, fraturas de colo femoral, principalmente, ou de cabeça, né? Fraturas subcapitais aí, de cabeça femoral. Então, esse procedimento cirúrgico ele torna-se cada vez mais frequente, né? Como a gente pôde ver aqui, né? Em grandes países aí, nos Estados Unidos, Canadá, no Brasil, na França também tem um número
bastante elevado, em outros países desenvolvidos aí da Europa também, estima-se um aumento significativo desse procedimento cirúrgico, né? Ah, professor, mas isso é importante para quê para a gente? Nossa clínica vai ter cada vez mais pessoas com esse perfil, né? Isso tanto para osteoartrite de joelho, de quadril. Se a população ela envelhece, ela naturalmente, ela em algum momento ou vai passar por um procedimento cirúrgico, né? Isso só responde o fato desse número aumentar cada vez mais, né? E se o paciente passou por um procedimento cirúrgico, naturalmente ele vai passar na nossa mão para poder reabilitar. Então, é um nicho que aumenta cada vez mais, né? Acabaram de me ligar, inclusive foi por isso que eu atrasei. Me ligaram para atendimento. Uma paciente que foi submetida a uma cirurgia de joelho para colocação de prótese, já tem 3 meses, nem começou a fisioterapia, né? Está fazendo os exercícios em casa. Então, naturalmente, nem que seja por teleatendimento, a gente vai ter que atender esses pacientes. Então, cada vez mais esses pacientes vão aparecer na nossa clínica, no nosso consultório, né? Então, há uma incidência grande por conta do envelhecimento, desgaste articular. Então, tanto por conta de fratura, quanto por conta de osteoartrite. E quando eu falo aqui de necrose vascular, isso é uma condição que atinge muitos jovens. Existem doenças, Legg-Calvé-Pertz, não sei se vocês lembram ou já ouviram falar, que é uma condição hereditária, né? Uma necrose vascular da cabeça femoral, né? Então, pacientes jovens que evoluem com processos de degeneração, né? Articular importante. Então, protela-se a cirurgia, né? Por conta da sobrevida do material que se utiliza, mas em algum momento esse paciente jovem ele vai fazer a cirurgia, possivelmente vai ter que fazer uma nova cirurgia, enfim, se ele seguir um tempo aí até os 80 anos, 90 anos, essa pessoa vai fazer pelo menos 2 cirurgias, uma aos 40, aí, 35, 40 anos, que normalmente essa condição ela agrava muito na juventude, né, 18, 20 anos, então consegue se protelar um pouco e depois provavelmente vai ter que fazer uma nova cirurgia na senilidade aí, já mais idoso. Então, os tipos de artroplastia a gente pode classificar quanto às formas de se fixar, né? Se ela vai ser cimentada ou se ela vai ser não cimentada. E em relação à substituição dos componentes, ou seja, se eu vou substituir só a cabeça femoral, se eu vou substituir a cabeça e o colo, que é mais comum, né? que é essa foto aqui, por exemplo, ou se eu vou substituir, que aí seria a artroplastia total, que é a substituição de todo o componente femoral, mais o componente acetabular, tá? Então, a gente vai subdividir aí em 5 tipos, tá? Então, em relação à fixação, se ela vai ser cimentada ou não cimentada, em relação à substituição dos componentes, né? Se vai substituir só a cabeça, se vai substituir todo o componente femoral, ou só todo o componente femoral, ou se vai substituir o componente femoral e a fossa acetabular, tá? A gente vai falar sobre cada um. Em relação à superfície de carga, ainda subdivide-se em hard on soft ou hard on hard, né? Isso aqui é em relação ao material que é utilizado. Aqui seria material mais duro com material mais leve, né? Então seria o uso de metal com polietileno, e aqui seria, ou então uma cerâmica com polietileno, material mais plástico, e aqui seriam 2 materiais mais duros, né? Cerâmica, o metal, tá? Então isso vai ter uma relação com a superfície de carga, né? Então é muito comum em idosos, por exemplo,
utilizar metal com material plástico, né? Material sintético. Então, hard ou soft. Pacientes mais jovens, usa-se aí cerâmica, cerâmica, ou metal, metal, tá? Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Pode ser, Tiagão, tudo bem. Pode Pode. continuar. Às vezes isso é um pouco maçante, assim, né? Falar de cirurgia, de médico, vocês querem ver tratamento. Que exercício que eu faço? O que eu posso fazer com esse paciente? Pode andar? Não pode andar? Mas é importante que a gente entenda isso. Por exemplo, se a prótese que esse paciente está usando, se ela é cimentada ou se ela é não cimentada, né? A não cimentada, a gente vai falar ali na frente, por exemplo, a gente já tem descarga precoce. A cimentada, não, a gente tem que esperar um pouco. Né? Se ela é parcial, se ela é híbrida, se ela é total, se substituiu todo o componente articular, né? Acetábulo e fêmur, ou se substituiu só a cabeça femoral. Né? Então, tudo isso é importante que a gente tenha uma noção, que a gente entenda. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai classificar quanto à fixação e quanto à substituição. Fixação, se é cimentada ou não cimentada, e substituição dos componentes, se ela é total, se substituiu tudo, toda a articulação. Se ela é híbrida, ou se ela é misturada, né? Ou se ela é parcial, se só uma parte foi feita. Se ela é cimentada ou se ela é não cimentada, enfim. Aí vai ser a fixação. Mas em relação à substituição, na total substitui tudo, na híbrida vai substituir tudo, mas vai mudar só a forma de fixação, e na parcial só substituir normalmente o componente femoral. Então vamos lá, artroplastia total. Tá? Então, na artroplastia total cimentada, a gente tem uma alta sobrevivência da prótese, ou seja, são próteses que duram aí até 25 anos, entre 20 e 25 anos, tá? Quando a gente substitui todos os componentes, tanto o componente femoral quanto o componente acetabular, tá? Então, nesse tipo de procedimento, que isso é uma relação do médico, da expertise do médico, se o médico faz mais próteses com cimento, se faz mais próteses é, com a utilização de materiais não cimentados, isso vai muito por conta da expertise do profissional médico, tá? E o perfil do paciente. Tá? O paciente é mais jovem, mais idoso, qual o motivo, se é uma artroplastia por conta de uma fratura, se é uma artroplastia por conta de uma degeneração articular, só da cabeça femoral, se é por conta de uma artroplastia, se é uma artroplastia por conta de uma degeneração da cabeça femoral e do acetábulo. Então, tudo isso vai ter a indicação de qual é a melhor indicação cirúrgica. Então, às vezes, o paciente só tem uma degeneração da cabeça femoral. O acetábulo está íntegro ainda. Então, a gente não vai fazer uma prótese total de quadril. Né? Provavelmente vai se. E não um paciente tão idoso, um paciente mais jovem, né? 60, 65 anos. Então, por conta de uma osteoartrite ali do quadril. Então, tudo isso vai depender da condição do paciente e da expertise do profissional médico. Tá? Professor, Fala, Júlia. mas em relação, por exemplo, à artroplastia total, exemplo, uma paciente que tem artroartrite. No caso, você falou assim, de artroplastia, não, se no caso só fazer a mudança, né, cimentada só do acetábulo e não completa. Sim, normalmente dificilmente muda só o acetábulo, tá? Isso pode acontecer, Aham, mas dificilmente só muda o acetábulo. O que pode acontecer é mudar só a cabeça femoral, que é a menos invasiva, vamos dizer assim. entendi. Mas, exemplo, se for no caso de um paciente com artrite, Sim. não seria fazer a mudança total, mesmo mantendo, mesmo assim não tendo caso de artrite somente na cabeça femoral e fazer a cirurgia total sempre quando tiver.
Eu não sei Sempre quando tiver se um eu consegui quadro de entender. sempre quando tiver um quadro Porque de assim, osteoartrite, um dia ele vai evoluir, isso está dizendo. Um dia ele vai evoluir, vai isso que eu piorar, é isso. penso. Então já faz logo, Uhum, é isso? Então, é, mas aí depende é isso que eu estou falando. Vai depender da idade do paciente, né? Do nível de em que grau que está se está sendo indicado fazer uma prótese, já está num grau mais avançado. Mas se o sim. acetábulo estiver íntegro, é menos um procedimento, é menos invasivo, é menos agressivo para o paciente. Quanto mais a gente puder preservar tecido, né, do próprio paciente, Uhum, melhor. É menos agressiva essa cirurgia, tá? Então, se houver, vocês vão ver ali na frente, na grande maioria dos casos de osteoartrite, de artrose do quadril, faz-se a artroplastia total, tá? Em pacientes mais uhum, idosos e tal, se faz-se a artroplastia total. Mas às vezes é um paciente mais jovem, aí opta-se por uma artroplastia parcial, por exemplo, que vai só substituir a cabeça femoral e o acetábulo ele continua, tá? uhum. Então, nos pacientes mais idosos, que é a grande maioria dos pacientes que são submetidos à artroplastia, normalmente utiliza-se a artroplastia total. Agora, se ela vai ser cimentada ou não cimentada, vai muito da expertise do profissional, tá? Uhum, Vai muito da expertise uhum. do profissional e da condição do paciente. O paciente, por Sim. exemplo, entendo, vocês vão ver ali que eu vou falar da não cimentada. A não cimentada não tem um cimento que vai colar aquilo ali, tá? Então vai ser só um material que vai entrar, faz um túnel dentro do fêmur e o material cirúrgico, né? Enfim, a prótese cirúrgica, ela é uma prótese vazada. Ela tem ranhuras e é porosa. Por quê? Porque a partir do momento que coloca-se aquilo ali sob pressão, estimula-se a produção óssea, aquilo ali vai entranhando e vai havendo produção de osso, uma osteointegração, né? Uma osteointegração entre prótese, entre material cirúrgico e o tecido ósseo. Agora imagina um paciente com uma idade avançada com osteoporose ou com uma osteopenia. Será que é mais interessante colocar uma prótese cimentada ou uma não cimentada? A não cimentada ela depende de uma osteointegração, de uma produção óssea, para haver uma boa estabilidade, né? Uma segurança do material cirúrgico ali. Então, de repente, nesse paciente, vale mais a pena fazer uma prótese cimentada. É um paciente que tem uma condição óssea ruim. Entendeu? Entendeu não? Entendi. Entendeu mesmo? Eu vou seguir então. Pergunta. Mas eu. Eu fiz essa pergunta porque a minha tia ela fez artroplastia. Minhas duas tias, né? Uma tia que é minha vizinha, que eu considero como tia, e ela tem artrite, osteoartrite, e ela teve uma fratura na rua. Ela não sei o que aconteceu, ela caiu e fraturou o Aham, quadril. aham. Só que acontece, uma vez eu estou conversando até com um professor, não lembro o nome do professor, e ele disse que não foi devido à queda, mas acho que foi, fraturou e com isso ela caiu, Ah, tá. Foi uma fratura espontânea. entendeu? Isso, pela questão dela ter é, osteoartrite, entendeu? Ou osteoporose, que se fraturou espontaneamente, tá? Osteoporose, vocês entendem o que é osteoporose, né? Uma porosidade, uma qualidade ruim, óssea ruim, né? Então, uma baixa composição mineral, né? Então, está mais suscetível Uhum, a fraturas. Esse é um paciente com osteoporose. uhum, Ou então pode ter uma osteopenia, uma diminuição apenas, né? Ou então ser sim. normal. Então seria um paciente normal, né? Condição óssea normal, densitometria, né? Densidade óssea. Então, pacientes mais idosos, eles tendem, né? As mulheres principalmente, né? Por conta da menopausa, elas tendem a ter uma propensão, uma baixa mineral, né? Tanto, tanto uma Então, ela, osteopenia ela tá evoluiu, uma até mais. osteopenia ou porose mesmo.
Aham. E como ela tem isso, ela também tá na menopausa devido à idade dela também, que ela tem 62 E anos. ela fez a Então aí cirurgia, meio que fez a cirurgia, tendo salgado filho, botou uma prótese. mas agora colocou. Eu acho que eu tenho certeza que acho que foi cimentada, Pode ser. foi Normalmente, as cimentada. fraturas, ela tem quantos anos, mais ou menos? 70? Não, 65, mas olhando Então, assim ela tem uns 40, porque ela tá bem assim então, de. relativamente jovem. Então, quando, É. quando é, a gente vai falar ali na frente, para as fraturas, normalmente opta-se por uma prótese, por uma artroplastia parcial, né? Então, coloca-se só, substitui só o componente femoral, entendeu? Vai tirar ali a Uhum. cabeça femoral, mantém ali Eu não sei se eu tenho parte do a. Eu vou colo, pedir pra ela mas o acetábulo a que gente ele mantém, tá? Uhum. Eles É fizeram uma exatamente a radiografia e até indicação de mostraram. fratura é essa. De artroplastia parcial é Uhum. exatamente fratura. Uma das grandes indicações é a fratura do colo femoral. Mas vai depender da idade do paciente. Por exemplo, ela é Entendi. nova. Então, você não vai, Uhum. é, você não vai preparar um acetábulo que está relativamente normal, sem nenhuma alteração significativa, porque você preparar aquele tecido, você vai ter que desbastar, né? Você vai ter que fazer uma lesão óssea ali, Sim. desbastar o tecido para a colocação da prótese, seja ela cimentada ou não. E professor, exemplo, a partir de uma idade, exemplo, uma pessoa idosa, não é indicado, não se pode fazer cirurgia, essa Faz, artroplastia? faz. A minha Porque assim, avó, o que eu mais ouço a é minha que avó tem pessoas 97, 97. Ela fez uma artroplastia. ela fez, Fez. mas com a idade que ela tá, 97, fez. caramba. E fez assim, não fez há muito tempo não. Ela fez em novembro do ano Uhum. passado. Ela faz 98 esse ano. Entendi. Ela fez uma fratura, caiu em casa, fez uma fratura e aí colocou uma prótese. Ela colocou uma prótese Entendi. parcial. Ela não colocou total. Uhum. Entendeu? Porque um dia que eu tava lá, eu acompanhei minha tia no hospital. E ela tinha uma senhora com 90 anos e não foi indicada, ela teve que ir para casa. Mas aí Devido também ao depende, né? estado dela, ela também era acamada, eu acho que ela tinha Exatamente. Alzheimer também, Olha, era bem debilitada, então acho que. comorbidades. A minha avó, Uhum. ela lúcida. Ela sabe que hoje é dia 2 ela sabe que hoje é dia 2 de junho, entendeu? Que Bolsonaro está no Uhum. governo, que, enfim, que eu sou Thiago, enfim, ela tem noção total de tempo, espaço, de tudo. Esquece algumas coisas, esquece que ela Sim. tem quase 100 anos, mas ela é totalmente sã. E além de Uhum. tudo, assim, não é hipertensa, tem uma diabetes, mas é uma diabetes tipo 2 controlada, enfim, não é hipertensa, não tem nenhuma comorbidade, não é obesa, então ela era ativa, andava sozinha, fazia tudo sozinha. Então várias coisas. Não tem um quadro de osteoporose, tem uma osteopenia controlada, com alimentação, com medicação. Então, a cirurgia dela foi ótima, eu acompanhei a cirurgia, foi ótima, excelente, assim, não vi nada. Então, Desculpa, você foi por fratura, não foi? ela foi por Fratura? fratura, por fratura. Ah, entendi. Tá andando e Entendi. tal, agora esse tempo aí. Uhum. Mas, enfim, então para cada cirurgia vai ter expertise, vai ter indicação, mas eu entendi a sua pergunta. Já que o paciente já está com uma osteoartrite do quadril, troca logo tudo. Né? Mas aí, para a gente Uhum. trocar tudo, a gente vai ter que. O procedimento ele é mais longo, o processo de Uhum. reabilitação às vezes pode mudar, dependendo da condição do paciente, mas é uma cirurgia mais agressiva. Quanto mais você puder Sim. preservar tecido do próprio paciente, melhor. Tá? Tanto que em pacientes novos você, é, enfim, hoje tem mudado um pouco isso, mas coloca-se até a prótese, mas uma prótese menorzinha. Em vez dela ser desse tamanho todo aqui, ela é mais curtinha, entendeu? Então É devido ao você, crescimento, né, professor? oi? É devido ao crescimento também? Não, mas aí são pacientes jovens. Quando eu falo paciente jovem, não é criança. É paciente Ah, jovem, assim, sim. 30 anos, né? Ah, sim, sim, sim. Ainda ativos, né? Tá bom. Então vamos lá. Então a artroplastia total ela pode ser cimentada. Então as artroplastias cimentadas elas têm uma condição, aí, uma sobrevida boa, né, de até 20, 25 anos, em 80% dos casos. Tá? Então tem uma forte ligação entre o osso e o cimento,
né? Esse cimento é uma espécie de uma cola, né? O cirurgião ele prepara ali no momento da cirurgia mesmo, né? Enquanto ele está preparando o túnel ali, um assistente, enfim, já vai preparando é, a cola ali, né? Fica igual uma argamassa mesmo. E aí há uma forte ligação do osso-cimento, então fica bem estável, né? Existe uma interface entre o osso e o cimento e o implante. A gente consegue ver aqui, tá? Então aqui na prótese cimentada, aqui seria o osso, tá? Aqui onde está a setinha, vocês estão vendo aí a setinha, então aqui o osso, aqui o cimento e aqui a prótese, né? Então faz um túnel, né? Ele faz um túnel aqui, ele vai colocar o cimento e vai colocar a prótese, né? Então vai estar o cimento, vai estar entre o osso e a prótese e o material cirúrgico. Então há uma forte ligação, isso aqui se enrijece, né? E fica bem, enfim, a propensão a ter uma fratura nessa região é bem difícil, né? Então, aqui só para vocês visualizarem aqui como é que fica essa composição, tá? Então, componentes acetabular e femoral são fixados por cimento, então a gente vai fixar, a gente não, né? O cirurgião, ele fixa tanto o acetábulo quanto o componente femoral, né? Que seria essa haste aqui que vai substituir aí o colo femoral e a cabeça femoral. Tá? Como eu falei lá anteriormente, um dado importante aí, que é um dado cirúrgico apenas, né? Tem que ter cautela no posicionamento, porque isso pode levar à propensão de luxação, tá? Do quadril, se for mal posicionado, mal angulado. Então, ali em torno da anteroversão, em torno de 5 a 25 graus, e a abdução em torno de 35, 50 graus. A doença do cimento é uma complicação, né, uma desvantagem desse procedimento. Alguns pacientes podem evoluir mal com alguma reação, né, química, né, em relação ao material que foi utilizado, né. Expertise do profissional médico também, né, de deixar extravasar, enfim, muito cuidado aí nessa hora. Então, as artroplastias cimentadas, então, a gente viu que tem as indicações ou as vantagens, principalmente a sobrevida, né? Tem uma forte ligação, então é bastante estável, né? E a gente troca todo o componente femoral e acetabular e é fixado por cimento, com cimento. Tá? Uma desvantagem é em relação à doença do cimento. Então, a não cimentada, a vantagem é de não ter essa reação aí, essa reação em relação ao material utilizado para fixação, né, que seria o cimento. Então, se é não cimentado, não vai ter o cimento, não vai ter essa desvantagem, não vai ter essa possível complicação, né? Então, a não cimentada, a fixação, como eu falei anteriormente, ele é através de uma osteointegração. O que seria a osteointegração? A integração do material cirúrgico com o osso, né? Isso é colocado por pressão, tá? Então, coloca-se sob pressão mesmo, faz-se o túnel ósseo ali e coloca-se sob pressão, e o estímulo de produção óssea é o que vai dar a integração, né? A estabilidade desse material cirúrgico do túnel ósseo, tá? Então, é uma osteointegração femoral e acetabular sobre sobre o implante, né? Sobre o implante e dentro do implante, tá? Então, meio que vai entremear mesmo, né? O tecido ósseo ali. E a gente sabe que o efeito piezoelétrico, né? Ósseo, né? Então, a carga gera deformação e produção óssea. Então, uma das vantagens da utilização desse procedimento, dessa prótese, né,
desse procedimento cirúrgico não cimentado é exatamente a progressão precoce de carga, né? Então, para a gente, já pensando na reabilitação, esse paciente ele já vai poder colocar carga, né? Principalmente, lógico que essa carga ela é progressiva, não vai ficar pulando na perna, né? 2 dias depois da cirurgia. Mas o uso de muleta, o uso de andador, né? Trabalho de descarga de peso, de transferência de peso, isso exatamente vai melhorar ou vai tornar, ou vai melhorar o prognóstico, vai tornar o procedimento, o processo de reabilitação mais precoce, né? Vai estimular a osteossíntese, a produção óssea, né? E a estabilidade desse material no túnel ósseo, né? Então, não sei se dá para vocês verem aqui, é todo chanfrado, né? Então, esse aqui não dá para ver direito, mas seria poroso, quando você pega assim, é muito pequenininho, né? Mas ele é todo poroso e chanfrado assim, né? Tem umas ranhuras, exatamente para que o osso ele se entremeie ali, né? E faça essa osteointegração. Aqui no componente acetabular, né? Isso aqui substituiria o acetábulo. Você vê que tem várias ranhurazinhas, né? Então, isso aqui vai ser tomado por osso ali, né? Vai ter uma integração e vai tremeando ali, tá? Então, o material ele é rugoso e poroso, né? Então, ele pode ser tanto anatômico, quanto cônico, quanto cilíndrico. Isso são especificações do material, né? Então, uma relação muito com o médico também. Tá? A forma de se fixar é sob pressão, né? Chama de press fit, que é uma fixação sob pressão, um fit anatômico ali, né? Uma pressão anatômica. Pode ser necessária uma fixação acetabular, tá? Em alguns casos, se dependendo da condição óssea do paciente, opta-se por uma fixação com parafuso do acetábulo. Isso é muito similar lá com as próteses híbridas, né? Então, uma vantagem é a descarga progressiva precoce de peso, então isso tem uma relação direta com a gente, né? Então a gente já vai poder descarregar peso aí para esse paciente precocemente. Mas por outro lado tem um menor tempo de durabilidade em relação à cimentada, né? O desgaste do material e a propensão a uma osteólise, né? A osteólise seria degeneração do tecido ósseo. Então, como eu mostrei aqui para vocês anteriormente, né? Aqui a cimentada, né? Então vai ter uma interface aqui entre osso, cimento e metal, né? Então, osso, cimento e cimento, metal, né? O cimento, prótese, o implante. Na não cimentada, vai haver uma relação entre o osso, essa região trabeculada aqui, né? Porosa, superfície metálica, né? E o metal propriamente dito, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar, né? Então, aqui uma cabeça do fêmur bem já desgastada, já com exposição do tecido subcondral, tecido ósseo, né? Um desgaste acetabular também. Então, retira-se a cabeça do fêmur, né? Mantém-se aí o colo, parte do colo. Prepara-se o acetábulo. Então, aqui, o Júlio, como você estava falando, por exemplo, imagina se esse acetábulo aqui está íntegro. Você não tem, não íntegro, totalmente íntegro, mas você está com uma boa condição. Você vai ter que entrar aqui com uma broca e fazer um shave, afundar isso aqui para poder colocar cimento, porque se você não fizer isso, você vai colocar um implante metálico ali, isso vai ficar para fora da articulação, né? Então você pode até ter uma diferença de um membro para o outro, inclusive. Isso é um Entendi. ponto importante. Então você vai ter que desbastar esse tecido ósseo aqui para implantar o componente acetabular, né? Então coloca-se lá o componente acetabular, fixou o componente acetabular. No caso da cimentada, vai colocar o cimento e vai colocar o componente acetabular. Na não cimentada, vai por pressão, né? Então coloca ali por pressão. Então o médico
posteriormente ele vai lá e realiza o túnel, né? Vai lá, vai preparar agora o túnel femoral, né? Isso tudo é calculado milimetricamente, né? E aí, feito o túnel, coloca-se lá o componente femoral, colocou o componente femoral, normalmente eles colocam primeiro para poder ver se está tudo certinho e tal, eles colocam antes de colocar a cabeça femoral propriamente dita, eles colocam meu Deus do céu, fugiu a palavra. Só um teste, né? Uma cabeça femoral de teste ali para poder ver se o tamanho da cabeça está acoplando bem ao acetábulo, se está bem estável, para depois colocar o material propriamente dito. Beleza? Então deu para visualizar aqui. Isso é uma prótese total, né? A parcial não vai ter essa parte aqui, ó. Tá? Não vai ter o componente acetabular. Mas o médico vai fazer isso aqui, vai abrir o túnel, vai preparar tudo e tal, se for cimentada, vai colocar o cimento e vai colocar vai implantar o componente femoral. Se não for cimentada, vai botar sob pressão. Isso vai ter uma relação com o tamanho do túnel também, né? Se é sob pressão, vai ter que estar mais justinho. Então, a artroplastia, a gente já viu total aqui, né? Total cimentada e não cimentada, beleza? E agora a artroplastia híbrida. Híbrida por quê? Vai ser também uma artroplastia total, tá, pessoal? Só é híbrida porque vai misturar cimentada com não cimentada. O componente femoral ele vai ser cimentado, então aqui vai se colocar cimento, mas nessa parte do acetábulo não. Vai ser não cimentada, vai ser sob pressão, tá? Então, utiliza-se em pacientes mais jovens, né, ativos. Aí, aproveitando, Júlia, você falou, isso é uma possibilidade também, tá? Então, pacientes mais jovens aí, a sua tia, por exemplo, né, você não vai colocar, não vai substituir por uma prótese cimentada, mas é uma opção de colocar sob pressão, né? Se for necessário trocar o acetábulo. Então, isso são procedimentos cirúrgicos, opções de material, né? Então, um paciente com uma boa condição óssea, ele pode optar aí por uma prótese híbrida também, tá? Assim como lá na não cimentada, pode haver necessidade de colocação de parafusos também. Se não, enfim, isso são questões cirúrgicas aí. Às vezes o médico ele preconiza um determinado procedimento, mas durante a cirurgia podem haver surpresas, isso acontece muito comumente. Não há condição de fixação ali sob pressão, e aí tem que colocar um parafuso para poder fixar. Mais uma, assim como na prótese não cimentada, a descarga de peso precoce também ela é possível, tá? Artroplastia parcial, aí, Júlia, fratura, né? Muito indicada pós-fratura de colo femoral, como você falou aí da sua tia, né? Da minha avó foi a mesma coisa, né? Então, mesmo sendo uma idosa, uma idade bem avançada. Então, na maioria das vezes, esses pacientes que são submetidos a uma artroplastia parcial são pacientes idosos, muito por conta do alto índice de queda, né, de fratura de colo femoral, muito por conta disso. Mas pode-se optar por uma artroplastia parcial, por exemplo, quando há integridade do acetábulo, né, do componente acetabular. Então, o médico ele opta por não trocar toda a articulação, toda a superfície articular, trocando só o componente femoral. Então, ela pode ser cimentada ou não cimentada, não vai mudar em absolutamente nada do que a gente falou anteriormente. Vai usar sob pressão ou vai usar uma cola, aí, no caso não é uma cola, é um cimento cirúrgico. Tem um bom prognóstico para dor e função, tá? Como é um procedimento menos invasivo,
se tem menos agressão ao tecido, né, ósseo, principalmente, tecido muscular. Então, pode utilizar tanto uma cabeça unipolar, né, ou bipolar. Isso também é um dado cirúrgico. Essa resurfacing é uma substituição apenas, não sei se vocês conseguem ver aqui, não sei se eu tenho outra imagem, no fundo aqui, apenas a cabeça do fêmur que é substituída, tá? Então eles vão tirar só a cabeça do fêmur. Mantém o colo aqui, ele vai manter o colo femoral, mas vai trocar só a cabeça. Só troca a cabeça, tá? Então é menos invasivo ainda. Utilizava-se assim uma indicação para pacientes jovens, né? Esses pacientes que sofrem de necrose vascular do fêmur. Então utilizava-se muito, mas aí viu-se que aí tecnologia de material, né? Evoluíram com outros materiais e eu não sei se vocês lembram, mas no início eu falei aqui, são implantes. Peraí, pessoal, tem um cachorro aqui. Só um minutinho. Sai. Hoje não é caramelo. Hoje não é caramelo, hoje é o meu aqui, o Baga. Então, as próteses que são usadas para esses pacientes mais jovens, né, que vão utilizar vão colocar uma prótese parcial, ela é uma prótese um pouquinho menor, eu não coloquei aqui, mas ela é uma prótese um pouquinho menor. Ela é como se fosse só essa parte superior aqui, ela tem um aspecto mais curvo, assim também, mas é como se viesse só até aqui, essa região aqui do colo aqui, né, da diáfise proximal aqui do fêmur. Então, hoje, para esses pacientes mais jovens que eram submetidos a um resurfacing, eles utilizam uma prótese menor, tá? Que é menos invasiva e você tem uma estabilidade melhor, a condição do material é melhor. Porque aqui tinham muitos casos de deslocamento do material cirúrgico, né? A fixação, difícil fixação ali, coloca um parafuso só. Então, começaram a optar por essa prótese um pouco menor. É uma mini prótese, né? Então, ela vem até um pouco mais a diáfise proximal aqui do fêmur. Então, você tem uma estabilidade melhor, né? Aí vai ser ou cimentado ou não cimentado também. Tá? Então, a resurfacing é uma substituição apenas de superfícies articulares, né? Então, vai trocar ou a cabeça femoral ou o acetábulo. Pode trocar uma coisa ou outra. Mantém-se o colo femoral, né? Então, indicação para pacientes mais jovens e ativos, porém, em muitos casos, há necessidade de troca dos componentes, né? Então, tem uma baixa durabilidade, né? Então, a grande vantagem é a manutenção do tecido ósseo, isso para tudo, tá? Então, como eu falei anteriormente, a pergunta que fizeram, quanto mais você puder manter o tecido ósseo do paciente, melhor, né? Tudo bem, pessoal? Caramba, tem pergunta aqui para não. Espera aí, deixa eu ver. Pessoal, perguntem aí, porque o chat estava fechado aqui. Eu não. Tem alguma dúvida até agora? Não tem problema se a gente tiver que voltar. Tiago, Oi. me tira uma pequena dúvida. Aquela parte ali na Bruno, qual né? seria a cabeça do fêmur, Não. ela é fixada também sob pressão ali na parte acetabular, Aonde? Vou voltar onde aqui. foi feita Essa a imagem aqui, tá boa, troca. Bruno? Você Isso aí, pode essa falar? imagem aí mesmo.
Ah, fala aí. Isso. Essa parte aí onde seria a cabeça do fêmur, ela também é fixada ali na parte da onde seria Tá, o aqui é sob acetábulo, pressão. né? Aqui é sob Também sob pressão. pressão? Sob pressão. Cimentado ou não é sob pressão. Também? É. Cimentado ou não é sob pressão. Entendeu? Entendi. Aí ela só fica girando aí dentro do acetábulo normalmente, né? Como O que você está perguntando, a o que é anatomia sob normal. pressão? É o soquete aqui nesse componente, está vendo a setinha aí? Tô Então, falando o inverso. daqui para cá, né? Não, se essa parte aí do soquete, ela fica fixada sob pressão lá na parte acetabular. Aí, onde Não, está é certo. sob pressão, isso, sob pressão. Sob pressão. A gente não pode cimentar isso aqui, imagina. Cimentar vai colar, vai fazer uma artrodese. O paciente não vai movimentar, certo? Entendi. Certo? Beleza, Aqui, beleza. é isso aqui que vai Não, certo. movimentar aqui dentro da fossa, né? É um movimento livre ali, tá? E aqui é fixado sob pressão. A cabeça, essa bola aqui, ela é fixada aqui sob pressão, Beleza. Show de bola. tá? Deixa eu só ver aqui uma pergunta aqui que fizeram. Uma pessoa tem osso de vidro e fez fratura de soquete. Será que essa pessoa pode fazer essa cirurgia para cimentado ou não? Vamos lá, Patrícia. Osso de vidro está falando de uma patologia osteogênese imperfeita. Então, é uma patologia severa, grave, onde o paciente ele fratura espontaneamente. Então, esses pacientes eles vão ser submetidos a algumas cirurgias, mas é muito da condição de cada paciente, tá? Enfim, o nível, em que ponto que está a patologia desse paciente, entendeu? O grau de severidade da patologia, tá? Então, se ele fratura espontaneamente, imagina socando o negócio aqui dentro do osso, tá? Normalmente fixa-se com placa e parafuso. Isso pega paciente muito jovem, né? O paciente ele evolui para cadeira de roda na juventude. Vamos lá, professor, existe algum teste ou exame que ateste a saúde desse osso, independente da idade, para saber se o osso aguenta tal procedimento? Densitometria óssea. Densitometria óssea. Padrão ouro. Para você ver a condição óssea, densitometria óssea. Inclusive, toda mulher depois de determinada idade é fundamental que faça. Não só a mulher, o homem também, mas a mulher mais por conta da menopausa. Lucas falou alguma coisa do seu irmão, que o seu irmão tem prótese no quadril? Não entendi. Então, pessoal, em relação aos tipos de procedimentos aqui, tudo bem? Tá? Então, deu para ver aí os tipos de artroplastia que a gente tem? Tem total parcial, né? Então, a total cimentada e não cimentada. A híbrida, que também é uma prótese total. A híbrida, o que vai mudar é que uma parte ela é cimentada, a outra parte é não cimentada. As artroplastias parciais, que é apenas a substituição do fêmur, do componente femoral, tá? Então são artroplastias parciais, tá? As indicações e a resurfacing que também deixa de ser parcial, que vai trocar só um componente, ou acetabular ou o componente femoral, tá? Diferente da artroplastia parcial, vai trocar o componente femoral, mas não troca só a cabeça, vai trocar toda a parte aqui também do colo do fêmur também, tá? Então, indicações: artroplastia parcial, normalmente indicada para fraturas aí, ou quando se tem uma boa condição do acetábulo, tá? As artroplastias híbridas, isso muito da expertise do profissional, mas pacientes mais jovens, né? Onde há uma condição boa do acetábulo, onde há possibilidade de se fixar por pressão,
e as totais dos pacientes com osteoartrose já mais avançada, né? Então, opta-se por uma artroplastia total, né? Tanto seja ela cimentada ou não, os pacientes com um quadro de degeneração mais avançada aí do quadril. Não que não possa fazer com uma fratura de fêmur, né? Vai depender ali. Às vezes o paciente está com uma condição ruim, então já que vai fazer a cirurgia para trocar o colo femoral e a cabeça femoral, se tiver uma condição ruim de acetábulo, faz a prótese total ali. Então aqui a gente vai entrar agora nas vias de acesso, tá? Então a gente vai estar falando de reabilitação propriamente dita, mas alguns pontos aí importantes, né? Que a gente viu aí de descarga de peso, né? Nas próteses não cimentadas a gente pode descarregar o peso mais precocemente, então isso é um ponto que tem relevância para a gente. Então se foi cimentado, se não foi cimentado, a gente precisa saber. Então, se foi não cimentado, a gente vai ter que descarregar peso, vai ter que progredir com cuidado, mas vai ter que progredir com descarga de peso para que esse paciente tenha um bom prognóstico do pós-cirúrgico, né? E as vias de acesso também têm uma relação com a reabilitação, né? Com a incisão, de que forma, o que foi mantido e o que não foi mantido aí, tá? Então a gente tem 5 vias de acesso, mas existem procedimentos mais comuns aí, as vias posteriores ou posterolaterais, as vias anteriores e a lateral, você faz uma osteotomia, então pouco se vê hoje em dia, né? Mas da mesma forma, vai seguir a mesma ideia, né? A via no qual o cirurgião vai realizar a cirurgia, ela tem uma relação com a expertise do profissional e de qual procedimento que ele vai realizar, né? Então, por exemplo, para as artroplastias parciais, o acesso anterolateral é um acesso bem interessante, ou o acesso posterior é um acesso bem interessante, onde você tem uma boa visualização do acetábulo, né, da cabeça femoral. Então, isso vai muito de encontro com a expertise do profissional, né, médico, o qual ele tem maior domínio, né, para realizar, né, e, obviamente, isso tem uma relação com o melhor prognóstico para o paciente. O médico ele não vai utilizar de um recurso extremamente invasivo e agressivo desnecessariamente, né? Se ele pode fazer um mini open, né, uma pequena abertura, ele não vai fazer uma abertura enorme sem necessidade, tá? Então, a via anterior, então a gente vai falar aqui de algumas vias, né, e dessa relação em relação à reabilitação, os cuidados que a gente tem que ter. Então, a incisão anterior é uma incisão que vem da crista ilíaca anterior, né, seguindo o trajeto da coxa aqui anteriormente, em direção ao eixo do fêmur, e vai seguir entre o músculo sartório, que é um músculo mais medial aqui, e o músculo do trato TFL, né? Tensor da face lata, tá? Que é mais a região mais lateral, então uma região anterolateral. Mas ele é mais anterior que o anterolateral, então por isso que é chamado de anterior. Então, uma incisão que vai da crista ilíaca entre o sartório e o tensor da face lata. Tá? Tem uma maior visualização do componente acetabular, por exemplo, se o paciente vai fazer só uma troca do acetábulo, ou se, enfim, o médico ele opta por uma incisão anterior para poder ter uma visualização melhor dessa região. Enfim, não que não vai ter uma visualização da estrutura da cabeça do fêmur, enfim, do colo femoral. Mas você tem muito pelo posicionamento, né? Como é mais anterior e a fossa acetabular está olhando um pouco mais para frente, então você tem uma visualização do acetábulo melhor. Então a desvantagem é uma instabilidade anterior do quadril
e dor anterior do quadril. Muitos pacientes relatam dor anterior do quadril, né? Então, a gente vai ter que evitar, inicialmente, movimentos de hiperextensão do quadril e rotação lateral, mais ou menos por 6 semanas. 6 semanas é o tempo de cicatrização muscular aí, do tecido muscular. Então, para que esse músculo já tenha uma boa condição para receber tensão, né? Então, um tecido cicatricial já bacana aí, bem média 1 mês e meio a 2 meses, depende da condição do paciente, né? Se é um paciente mais idoso, enfim, com comorbidades associadas aí, né? Vasculares ou diabetes, por exemplo, né? Então, via anterior, no processo de reabilitação, a gente vai ter que evitar a hiperextensão do quadril e rotação lateral nas primeiras 6 semanas. Tá? Isso é ruim também, que evolui com uma retração, né? A musculatura anterior, a flexora de quadril, ela tem uma tendência de encurtamento muito grande, né? Então, esse paciente ele vai estar sentado, vai estar mais restrito, né, às atividades. Então, eu não acho uma condição interessante, não. Tá? Optar por outras vias é mais interessante, principalmente por conta de ter que evitar esse movimento de hiperextensão, então gerando ainda mais uma propensão à retração dessa musculatura anterior de quadril, né, que já é natural, mesmo quem não faz procedimento cirúrgico nenhum. Né? Pode estar sentado muito tempo. A via anterolateral, então aqui é uma visão lateral, a gente está vendo o glúteo médio aqui seria o tensor da face lata e aqui seria o músculo do glúteo máximo. Tá? Então, a gente vai... a gente não, o cirurgião, ele vai fazer uma incisão entre o tensor da face lata e o glúteo médio. Pode ser que haja uma desinserção do glúteo médio. Isso é uma desvantagem que a gente tem no procedimento, do processo de reabilitação, né? Em alguns casos, o médico consegue manter, ele faz uma incisão e não precisa fazer uma secção do glúteo médio, né? Isso é muito, como eu falei anteriormente, muito do procedimento ali. Às vezes o médico não consegue visualizar direito, precisa de um campo cirúrgico maior e tem que desinserir o glúteo médio. Desinserindo o glúteo médio, vai ter que reinserir no final da cirurgia, né? Vai ter que fazer uma rafia ali, vai ter que reinserir esse músculo, gerando para o nosso, quando é uma desinserção, para o nosso processo de reabilitação, isso vai gerar uma estabilidade, principalmente na marcha, né? A gente sabe que o glúteo médio é um músculo que estabiliza o quadril durante a marcha, né? Então, aquele sinalzinho lá de Trendelenburg, né? Que é um desvio, uma queda da pelve contralateral, né? Ou seja, há um desvio, não sei como é que eu posso fazer, há um desvio da pelve contralateral, então o quadril ele se desloca lateralmente, né? O paciente ele não consegue manter o quadril alinhado. Então isso é uma fraqueza de glúteo, sugere-se uma fraqueza do componente lateral do quadril, né? E o glúteo médio é um potente estabilizador lateral do quadril. Então, quando há uma desinserção desse músculo, a gente vai ter que aguardar algum tempo para conseguir evoluir com uma descarga de peso, né? Mais uma vez, respeitando lá as 6 semanas, a 8 semanas, para que esse tecido muscular ele seja regenerado, né? Que a gente possa colocar carga total aí, nesse membro. Tá? Então, há uma descarga de peso, mas é uma descarga de peso parcial. Uma coisa que não está anotada aí, o movimento de adução também tem que ser evitado, tá? Muito por conta disso, quando a gente aduz, há um deslizamento lateral do colo femoral, né? Então, há um deslizamento superior e lateral do colo do fêmur. Então, para não aumentar a tensão nessa região, evita-se também a adução excessiva.
paciente fica em posição neutra, né? E para rotação externa. Mas a adução, ela tem que ser evitada aí também mais ou menos um mês e meio, tá? Óbvio que isso a adução é excessiva, né? Então a gente não vai ficar fortalecendo os músculos adutores primariamente, a gente vai dar uma ênfase maior em outros músculos aí, tá? Então tem uma grande valia em casos de manutenção acetabular, né? Então, como eu falei anteriormente, as próteses parciais, né? As artroplastias parciais, onde há uma manutenção acetabular, né? As fraturas do colo femoral, por exemplo, e as artroplastias parciais, né? Então, o acesso anterolateral, ele normalmente é utilizado, tá? Se tem uma boa visualização do colo femoral, mas do acetábulo nem tanto. Diferente lá da anterior. A via lateral então, tem um grande campo visual, mas ela é extremamente agressiva, tá? Então, faz uma incisão, uma incisão transversal, né? O paciente está deitado, a incisão ela não é assim. Todos os outros procedimentos, né? A anterior, vocês viram que é no trajeto da coxa, né? E na anterolateral também, no trajeto da coxa. Na lateral, ele vai vir de cima da região mais anterior e vai em direção à região posterior. Então, faz uma abertura transversal aqui, tá? E aí, o médico ele faz, além de tudo, uma osteotomia, ou seja, ele retira o trocânter maior. E é exatamente onde são inseridos os músculos abdutores. Então, a gente perde uma capacidade, né, de torque dessa musculatura abdutora do quadril, que também auxilia muito na estabilidade da pelve, né? Então, é uma cirurgia mais agressiva, tem uma diminuição da estabilidade articular do quadril, os pacientes podem evoluir com luxação, e para a gente lá na fisioterapia, é importante no procedimento, no processo de reabilitação, não ter carga alguma nas primeiras 6 semanas, tá? Então, apenas proprioceptiva. Proprioceptiva seria tocar o pé no chão, mas sem descarga de peso. Então, só para o paciente sentir o pé no chão, né? Mas não pode ter descarga de peso. Isso vai durar até 12 semanas, ou seja, 3 meses sem descarga de peso total. Tá? Na 12ª semana é quando o paciente vai poder descarregar o peso, que é o tempo de cicatrização óssea, 3 meses. Tá? Então, descarga de peso progressiva, respeitando as primeiras 6 semanas, sem descarga de peso quase. Tá? Só proprioceptiva ali. Então, é um procedimento bem mais agressivo e que não é tão interessante pela desinserção de músculo, pela osteotomia, enfim. A via posterior é bem interessante. É uma via onde os músculos laterais, né, abdutores e a musculatura posterolateral do quadril, elas se mantêm intactas, né? Os rotadores externos, os abdutores, eles se mantêm intactos. Então, é um bom procedimento, é uma boa via, pensando no processo de reabilitação, é uma boa via, uma boa opção para um paciente evoluir, tem um bom prognóstico. Isso tem uma relação direta com o prognóstico, né? Com uma boa evolução desse paciente. Então, uma incisão paralela ao glúteo máximo, né? Como vocês estão vendo aqui, e ela vai circundando o trocânter, ela passa por cima do trocânter aqui e vai em direção à região, enfim, do eixo femoral. Tá? Então, como eu falei, tem uma manutenção dos rotadores externos, né, e da musculatura abdutora também, né? Não há desinserção, apesar de passar de circundar o trocânter maior, que há a inserção aqui dos abdutores, né? Ele circunda, mas não desinsere esses músculos, né? Ele rebate, mas não desinsere. Tá? Então, e além de tudo, tem uma integridade venosa maior, né? Os vasos são mantidos ali, não há tanta lesão vascular.
tá? Então, tudo isso vai auxiliar para nós, fisioterapeutas, né, no bom prognóstico, no processo de reabilitação desse paciente, né? Então, por conta dessa integridade venosa, tem uma nutrição dessa região muito boa, né? Então, o processo cicatricial ele vai ter uma vantagem aí, assim como a manutenção do componente muscular posterolateral, né? Estabilidade, e não só estabilidade, mas o ganho de força, né? De função de membro inferior. A gente sabe que a cadeia posterolateral tem uma importante função na estabilidade dos movimentos de membro inferior, né? Tanto de quadril quanto de joelho e tornozelo. Então, auxilia na estabilidade articular e no ganho de função, né? Então, mas aí tem um outro lado, que a incisão cirúrgica é relativamente grande, né? Então, tem que atentar para retração e aderências teciduais, tá? Então, via posterior é bastante utilizada também. Algumas complicações que podem ocorrer no procedimento cirúrgico. Então, infecção do sítio cirúrgico seria infecção da região onde foi realizada a cirurgia, né? Então, alguns pacientes podem evoluir alguns sinais aí de febre, dor, né? Edema, eritema, né? Vermelhidão local, são sinais aí que vão abrir os olhos aí tanto do médico quanto do paciente, né? Seja numa revisão ou seja o paciente em casa já tem que se atentar a sinais infecciosos aí, né? Febre, por exemplo, calor local, dor excessiva, né? Uma dor que não melhora, que só piora. Então, esses sinais são importantes de se atentar. Trombose venosa profunda, normalmente essas cirurgias são grandes, né? O médico ele já faz um profilático, né? Com heparinoides aí, para poder evitar trombose venosa, né? Então, pós-cirúrgico também é prescrito medicação, né? Marevan, essas medicações aí, trombolíticas. Fraturas periprotéticas, né? Ou seja, insucesso da cirurgia. Isso a gente tem que se atentar também, porque acontecem muitos casos de descarga de peso precoce sem o paciente poder não respeitar aquele tempo ali que a gente estava conversando anteriormente, né? De descarga precoce, o paciente evolui com pseudoartrose, evolui com fratura periprotética, né? Não deu tempo de cicatrizar ainda, e o fisioterapeuta está botando carga ali, está botando o paciente de pé num pé só, unipodal, está botando carga para musculatura que não pode ter carga. Então, por isso que é importante te entender da cirurgia também. E outra complicação é a luxação cirúrgica, que tem uma relação lá com a angulação, que a gente falou, ou então da própria condição muscular do próprio paciente. A angulação, eu digo, de posicionamento da haste, né? Isso tem uma relação com o médico lá, ele que se vire, né? Coloca os quadros lá direito. Professor, Oi, pode falar. Desculpa toda hora perturbar. Se não perguntar, eu acho chato, sinceramente. Eu observei na minha tia, na verdade ela teve essa queixa, porque ela é deficiente visual, né? E ela, na hora que ela sentava, ela sentia um vão, entendeu? Na hora ela sentia assim como se fosse, não sei que vão era esse, parecia que não deslocava, não sei, perto da cicatriz, entendeu? Sei. Não sei por que acontece como se fosse um buraco. A articulação é desarticulava, é isso? Ou é só a sensação dela? Não, por exemplo, tinha como se fosse um vácuo, entendeu? Mas não tinha entre o osso, não. Mas assim, visualmente, quando ela sentava, fazia um... Vocês conseguiam enxergar isso? Eu enxergava isso. Não é uma hipotrofia da região ali? A incisão dela foi o quê? Mais posterior, mais lateral? Foi lateral. Foi lateral, né? Essa que você falou que caiu, que é nova, é isso? Isso. Mas assim, agora ela tá um pouco melhor. Mas no começo, na hora que ela sentava, assim, dependia do movimento, ela tinha como se fosse
se vão, entendeu? Sei. Ela fez fisioterapia depois, não? O que que aconteceu? Ela operou em novembro. E Desse ano? Do ano foi pelo. passou? Isso. E teve acompanhamento, né, do médico do hospital. Só que veio fisioterapeuta, mas nem tanto. Eu fiz uns exercícios com ela. Uhum. Entendeu? Depois eu esperei um tempo, até porque minha mãe não queria que eu fizesse os exercícios, ou até porque eu não tinha entrado em estágio, nem nada. Sei. Aí eu cheguei a fazer uns exercícios com ela, de sentar e levantar, como se fosse assim, estimulando a escada, porque ela disse que tinha dificuldade, eu estava sentindo até compensação. Ela estava andando, como ela é deficiente visual, ela andava muito de salto, porque ela se sentia mais estável. De salto. Ela quase não andava. Salto assim, um sapato tipo tamanco. É mesmo? Mas É, por quê? Não sei. Eu acho que assim é o costume também, porque antigamente muitas mulheres só andavam de salto e ela só andava de salto. Andava de salto assim, esses tamancos mais altos. Aham. Sabe aquela Havaianas que tem salto? Sei. Que é Então, todo, ela só todo anda salto assim. assim, né? Isso, aí eu percebi que Anabela, quando pra ela você ver tava. como é que eu entendo as coisas. Isso. Quando ela tava assim, ela com esse sapatinho, ela se sentia mais confiável, mais confortável, né? Sei. Então ela não andava sem mancar. Aham. Quando ela tirava, ela mancava, entendeu? Sei. Aí eu comecei a observar isso, comecei a trabalhar para que ela perdesse o medo, entendeu? De Aham. usar esse membro dela. Sei. E a marcha dela tinha um desvio assim da pelve? Ou não? Porque ela estava com esse medo devido à queda, né? E Sei. como ela não enxerga, aí eu comecei a treinar. Tinha. Ela andava assim, mancando. Entendeu? Eu sentia que tinha Vocês sabem. até na hora de sentar, ela tinha dificuldade, mas eu falava assim, tia, pode falar, professor. Pode rolar, fala quando termina. Aí eu comecei a treinar ela a levantar e sentar, até para ela compensar assim, na hora de levantar o corpo, né, a parte axial dela, para que ela fizesse como se fosse um balanço, né? Porque Sei. ela estava levantando e até dificuldade para levantar, entendeu? Da Aham. cama. Sei. Entendi. Sabe, o sinal de Trendelenburg que eu comentei agora? Vocês lembram o que é? Uhum, sim, lembro. Lembra? Né? Que o teste, o paciente fica apoiado num pé só, né? E a gente vai observar o Uhum, comportamento da pelve, né? Então, o paciente fica em pé num pé só, né? Só numa perna. sim. Então, o lado contralateral da pelve, ele abaixa, certo? Uhum, E o lado sim. homolateral, que está apoiado, ele sobe. E há um desvio lateral da pelve. Isso é um sinal de Trendelenburg, Uhum, que sugere-se uma fraqueza dessa musculatura, principalmente o glúteo médio, que é um músculo estabilizador do quadril, né? Então, uhum, a fraqueza do glúteo médio, ela, como eu falei aqui anteriormente, algumas cirurgias, há uma secção, né, na via, no acesso anterolateral. Às vezes o médico ele tem que fazer uma secção do glúteo médio. Então ele faz uma lesão muscular, uma lesão uhum, severa, né? Então uhum, há uma ruptura e depois eles fazem a ressecção, mas gera uma sim. fraqueza. Se for um paciente idoso que já tem uma fraqueza e tal, ele não evolui tão bem. Uhum, Então pode ser que, eu não sei se é isso que está acontecendo com a tua tia, mas pode ser que ela esteja com uma fraqueza dessa musculatura também, por isso ela está deambulando, está uhum, mancando, não sei como é que está a marcha dela. A marcha de uhum, Trendelenburg é uma marcha bem característica, né? A todo passo, a todo uhum, apoio, na fase de apoio e balanço do lado contralateral, né? Quando a perna lesionada está apoiada e a outra perna está na fase de balanço, há um desvio da pelve, né? E o uhum, passo ele tende a ser mais curto também, né? Porque o uhum, paciente ele tende a diminuir o tempo de apoio unipodal, porque não suporta. Então, sim. ele dá o passo, ele não consegue suportar, diminui o tamanho da passada, né, a amplitude da passada, e há um desvio da pelve.
Então, dá uma claudicada. É quase que um Isso. tá raso. É quase que um tá Eu fiz raso. até com ela treino de marcha, entendeu? Porque ela até em treino assim em escada mesmo, porque aqui no meu prédio tem uma escada gigante. Aham. Então, assim, eu treinei para que ela trocasse de membro, assim, ela fizesse a marcha certa, né? Um pé, Sei. a passada, entendeu? Ela Aham. não estava fazendo isso. Ela até melhorou, eu não sei como ela tá, assim, porque eu não tô tendo muito contato com ela, né, devido a isso, a pandemia, Aham. mas eu acho que ela até melhorou. Ela fez acompanhamento, só que assim, hospital público, né, é difícil, né, a fisioterapia, assim, e assistente, ainda mais que ela é deficiente, aí teria que ser em casa e tudo, Ela fez só o pé do mas filho. foi. E eles fizeram, mas ele fez a reavaliação e disse que tá tudo bem, assim, a Aham. cicatriz tá, até na época que eu tava olhando, assim, a cicatriz não teve nenhuma aderência, nem nada, Sei. entendeu? Sarou rápido, até, Aham. pelo estágio dela, né? Mas é porque também acho que ela não tinha nenhuma complicação, acho que isso ajudou também, Entendi. entendeu? Mas foi isso mais, ela tinha essa reclamação comigo. Aí eu comecei a treinar ela, fazer alguns exercícios, até que o ortopedista tinha indicado. Alguns exercícios que eu até meio que aprofundei, entendeu? Porque era mais assim, usar a faixa elástica. Aí eu, Sei. às vezes, até coloquei um pezinho também para fortalecer e tudo. Aham. Aham. Que eu senti até assim a panturrilha dela, né? O gastrocnêmico dela meio Aham. fraquinho e tudo, Sei. né? No membro, mas assim, eu não sei como ela tá, mas eu acho que ela tá melhor. Treinei com Entendi. ela também como é que eu não andador, que ela tava usando andador em casa, Sei. Claro. Perfeito. É isso mas mesmo. agora ela tá um pouco melhor. Aham. Eu vou até É, perguntar para ela como ela tá. a gente vai conversar sobre o processo de reabilitação, mas já para adiantar, a gente vai ter que levar em consideração alguns pontos aí que a gente comentou hoje, né, do procedimento cirúrgico, como foi Uhum, realizado, a via de acesso, qual o tipo de prótese qual foi o tipo de cirurgia que fez, né, qual o tipo de prótese que foi utilizado, né, cimentada, não sim, cimentada, né, se foi uma artroplastia total, parcial, híbrida, tudo isso vai ser interessante, vai ser importante para o nosso procedimento, né? E a via de acesso à incisão cirúrgica que foi realizada, porque alguns fatores, né, que a gente viu aí, principalmente musculares, né, a gente vai ter que respeitar, né, de tempo de uhum, cicatrização do tecido muscular, né, enfim, o acesso por onde foi feito. Então, mas basicamente o tratamento ele vai ser uma progressão de exercícios, né, funcionais. E sim, carga, a gente vai colocar carga progressivamente nesse paciente. Né? uhum, Dificilmente, inicialmente, você tem uma perda de amplitude de movimento que a gente vai ganhando também com os próprios exercícios. Então, é mobilidade articular, controle da dor, mobilização articular, né, bem indicada, e exercícios funcionais. Né? Claro, no início, tem coisa que a gente não pode fazer. No dia seguinte, a gente já pode fazer exercício de sim. panturrilha, por É. exemplo. Uhum. Não, a Né? minha preocupação, eu tinha medo por isso, porque tem essa precaução, né, de esperar esse pós-operatório, né? Mas aí essa é a minha questão, porque, por exemplo, eu não tinha conhecimento, aí eu falava assim, poxa, se eu fizer um exercício aqui, mas acabou que os exercícios que eu fiz nela Aham, ajudou até na dor, né? Porque claro. ela estava sentindo mais dores, né, devido ao Legal. pós-operatório e tudo. Aham, E ela fazia o exercício, ela dormia até melhor, ela falava para mim. Sentia claro. mais. Uhum. E uma coisa que ela falava muito para mim, que eu até treinava ela com a faixa elástica, é que ela não conseguia fazer dorse no pé. Ela não, não sei se ela tinha uma falta de sensibilidade também, que às vezes eu passava a mão no pé dela, ela não sentia. Ela falava que tinha Aham, uma dormência, sabe? no pé. Isso. Eu não sei Aham. por quê. Tanto que no dia que ela ficou internada no hospital, A incisão foi lateral. é, foi. Ela tinha, como se diz, ela pensou até que ia ter que amputar a perna, quebrou a perna, porque ela não estava Aham. sentindo o membro, entendeu? Do pé. Até o pé, Hum, na verdade. Só que acabou entendi. que ela fez cirurgia, assim, aí durante esse tempo que ela ficou em casa, né, que é a recuperação e tudo, aí nos exercícios que eu fazia com ela quando tinha tempo, ela queixava disso, aí eu tentava fazer algumas massagens, alguma coisa para que ela sentisse, né? E eu perguntava para ela, né, E melhorou para ver se essa dormência, essa alteração da sensibilidade melhorou?
Eu não sei, assim, na época que eu tava fazendo as coisas, ela disse que tava melhorando. E foi na Ela época, passava foi até. mais agudo assim? Foi logo depois da cirurgia que ela estava assim? Porque Foi, pode ser pura e foi. simplesmente por um quadro inflamatório pós-cirúrgico, Aham, entendeu? E eu aham, perguntei pela sim. incisão, porque às vezes uma incisão posterior, dependendo a que eu mostrei para vocês, é uma incisão posterior, mas que ela circunda o trocânter maior, né? Mas existe uma outra Sim, que ela não circunda, ela vai numa linha só e passa por uma área. A gente sabe que na região posterior, sim, né, sim, do glúteo aham. máximo e tal, o nervo ciático ele emerge por ali, né? Ele Isso. passa por ali. Então, Uhum, às vezes, muitos pacientes evoluíam com uma secção, às vezes nem secção, mas com compressão, com uma neuropraxia do ciático uhum, por conta do procedimento cirúrgico, um quadro inflamatório, né? Pela incisão cirúrgica. uhum. Às vezes o paciente evoluiu mal por conta disso. Tanto que aí evoluiu o procedimento cirúrgico, né? Então, além disso tudo, essa outra incisão posterior que havia, que não circundava, não respeitava a anatomia, eles iam meio que assim, desbastando mesmo, desinserindo aqueles músculozinhos lá, o gêmeo inferior, Uhum. gêmeo inferior, gêmeo superior, aqueles músculos piriformes, músculozinhos menores, né? Então, E acaba dores, você né? afetando, né? É. Então, no caso dela não Uhum. é, mas assim, o que pode ser que trouxe essa dormência no pé pode ter sido do procedimento cirúrgico. Isso estou tentando elocubrar aqui. Uhum. Mas se evoluiu naturalmente, a gente não dá nem tanta importância. É, entendi. Tá? Mas foi assim o caso dela, assim, só pra gente ter até um Claro, é estudo de ótimo. caso pra. Claro, ótimo. Uhum. Mas assim, o que é importante é ver, é, pelo que você está me falando, a condição, bota ela de pé, não sei se você vai encontrar com ela, mas Uhum. faz o teste lá de Trendelenburg, vê se ela consegue se manter, tenta ativar, pede para ela acertar o quadril, ver se ela tem capacidade de, de quando tá desviado o quadril, se ela consegue se posicionar de novo, né? Se ela consegue colocar o Uhum. quadril na posição normal. Então, o teste de força Eu fazia muscular é muito importante isso. fazer. Fazia Eu muito fazia isso. muito isso, eu colocava ela de. É como se fosse assim, de saci, né? É Aham, perninha de saci. sim. E é, ela tinha dificuldade, né, para equilíbrio, né, claro. E Aham, quando ela colocava o pé no chão, eu observava, porque assim, ela não conseguia, como ela não consegue enxergar, ela não sabia, por falta dessa sensibilidade, ela às vezes trazia o pé mais para inversão, entendeu? ah, Mas tá. laterizando posteriormente, entendeu? Aham, Aí o que acontece? Aí eu sempre, quando ela fazia o movimento, exemplo, eu pedia para fazer uma flexão de joelho e ela. Flexão e extensão. Aí na hora que ela encostava o pé no chão, eu consertava, porque ela não tinha essa falta de sensibilidade, então ela não sabia aham. como que o pé estava torto ou não, por ela não Entendi. enxergar e por ela não sentir, entendeu? Aham, entendi. Entendi. Mas Uma aí, questão assim, eu não sei como proprioceptiva ela tá também. agora. E isso. Aí eu comecei a trabalhar isso, a propriocepção dela. De, eu peguei uns livros, né? Fiz como se fosse dois andares, 2 degraus, na verdade, e Aham, treinei isso nela, propriocepção, coloquei um saquinho de arroz no tornozelo dela. Alguns exercícios que assim, que eu tenho conhecimento, entendeu? Que eu aham, poderia ajudar. Agora, eu aham. não sei como que tá sendo, porque ela ia entrar na fisioterapia, né? Só que devido à pandemia ela não Entendi. continuou. Mas assim, ela tá respondendo bem, sabe? Porque Entendi. até porque ela não é acima do peso, ela não tem É nenhuma exercício, da comorbidade. função, tem que dar condição para o músculo, né? Tem que dar condição para o É. músculo. Uhum, Isso é importante assim nesse paciente que quando não faz ah, pré-operatório, né? Se é uma cirurgia eletiva, a minha avó, por exemplo, não foi uma cirurgia eletiva, ela sofreu uma queda e teve que fazer por emergência. Mas ela já fazia uhum, fisioterapia, já fazia exercício, ela tinha uma condição muscular boa, né? Com uma sim, senhora sim. de 97 anos. Mas quando é uma cirurgia eletiva, ó, tá com uma osteoartrose e tal, vai fazer uma cirurgia. É interessante que a gente faça um tratamento pré-operatório, de fortalecimento, de exercício mesmo, para preparar a musculatura para fazer, preparar o corpo para poder fazer a cirurgia e a gente não ter uma perda tão significativa, que já vai haver, né? Que é uma inibição Uhum, artrogênica, que é relacionada ao procedimento cirúrgico.
né? Uma atrofia Sim. relacionada ao procedimento cirúrgico. Chama-se inibição artrogênica, né? Uma Ela já tinha atrofia. indicação. Aham. Ela já tinha indicação para fazer exercício, tanto que é porque ela faz acompanhamento pela clínica da família. Então, no dia que ela caiu, ela estava indo para esses aparelhos de assim na praça para Sei. fazer o exercício com meu tio. E aí ela caiu na rua, entendeu? No meio-fio. Uhum. Mas ela já estava fazendo esse acompanhamento devido a essa artrose, né? Não sei se é artrose que ela tem ou se é osteoartrite que ela tem. Então, artrose Aí, e osteoartrite, mesma coisa. Osteoartrose e uhum, osteoartrite, mesma coisa. Artrite reumatoide é diferente. Artrite reumatoide uhum, é uma inflamação autoimune, né? É uma condição autoimune. O próprio uhum, organismo, ele degenera, né? Ele se autossabota, né? Então, são as condições autoimunes. Então, a osteoartrite ou a osteoartrose é a mesma coisa, o nome é igual, tá? Agora, quando a gente for falar de artrite reumatoide, artrite ou qualquer é que é artrite diferente. psoriática, enfim, tem outros tipos de artrite que são quadros inflamatórios, né? De outras condições. A gente Entendi. fala de osteoartrite, osteoartrose, artrose, tá tudo da mesma ideia, tá? Entendi. Mas foi por isso mesmo, professor. Beleza, ótimo, Júlia, muito bom. É bom trocar ideia assim, a gente vai pensando também, Uhum, é isso. Mas, de qualquer entendi. forma, assim, eu não sei se tem lá na clínica, tem uma paciente, inclusive, que é até complicada, que ela fez uma artroplastia lá no Salgado Filho também, fez uma fixação do acetábulo com parafusos que soltou o parafuso. Então, o movimento, ela subluxava, obviamente, né? Caramba. Se o acetábulo está solto, Uhum, então não tinha uma fixação, não tinha uma congruência sim. articular ali. Aí pô, insistir, exercício isométrico, não sei nem se alguém que está aqui é a dona Edna, acho que é Edna. Não sei se alguém que está aí na aula chegou a atendê-la, mas Eu peguei a do joelho. eu nem sei se ela voltou, mas enfim, ela subluxava o quadril. E aí Sim. passei o período todo, o período passado todo, ela fez o tratamento, só que a gente fazia exercício, salgado difícil de ter uma nova consulta, Uhum, quiçá fazer uma nova cirurgia, uma revisão. sim. A gente fazia exercícios isométricos, pura e simplesmente, dando a amplitude de movimento não luxável dela. Então a gente respeitava a amplitude que não luxava e fazia exercícios isométricos. E eu a todo momento, desde o primeiro dia, eu falava para ela marcar com o médico dela que aquilo ali não estava certo, que ela tinha que rever, que tinha que fazer um exame. Ela não Uhum, tinha exame, então ela marcou uma tomografia, marcou um raio-x, fez raio-x, tomografia, conseguiu marcar isso. Eu comecei a atendê-la em janeiro, não, em agosto. Ela foi levar o exame final de novembro, início de dezembro. Então, ela passou quase que que todo isso. o processo ali com os alunos, né, do período passado, fazendo exercícios assim, dessa forma, né? E Uhum, deambulava até sem muleta, mas claudicando bastante, tinha uma segurança grande, uhum, e ao movimento a gente via nitidamente, era até audível, uma subluxação do quadril, né? Então ela voltou ao uhum. médico, conseguiu voltar ao médico, e ela estava lá com o componente acetabular solto. Mas aí o médico falou: não, deixa assim mesmo, tá Uhum. tranquilo, tudo bem. Eu, Caramba. é, então, Não, essas coisas porque vai acontecem. também, exemplo, também vai do caso também da paciente, né? De fazer uma outra cirurgia e tudo. Não sei, né, Isso, professor? Não sei na sua exatamente. visão. Não, mas Porque, ali exemplo, no caso ela tem que fazer uma revisão, que ela está é, subluxando, né? Então gera uma fraqueza, porque foi mal gera uma feito, no caso. instabilidade. Eu não sei se foi mal feito, se foi mal reabilitado, porque ela fazia fisioterapia em outro lugar. É. Ela chegou lá já com mais de um ano Ah, de fisioterapia. Eu também não falei isso, não, né? isso que é Ela chegou lá importante, com né, mais de um ano professor? de fisioterapia. Então, assim, ela chegou Isso que é para mim, ela tinha importante. quase um ano de cirurgia, né? Então, Uhum, já chegou com essa condição. E aí, quando a gente é. detectou o que estava acontecendo, a gente solicitou o exame de imagem e tal, e alertou ela, tem que deixar claro isso com o paciente, alertou o que estava acontecendo, e desde o princípio ficou bem claro, assim, os exercícios ficavam mais restritos, a isometria,
trabalhava quadril, trabalhava membro inferior de uma forma geral, assim, né? Musculatura de tornozelo, joelho, né? Tronco. E quadril a gente trabalhava com restrição de amplitude de movimento e principalmente isometria. Uhum. Entendeu? Professor, o problema, exemplo, dessa complicação é que a gente está falando do quadril, né? Então, exemplo, se você tem uma complicação de um lado, vai acabar compensando no outro, né? Sim, é uma desarmonia, né? Gera uma Aí desarmonia. acaba, exemplo, você não tem que fazer artroplastia, não dá certo, ou você não reabilita direito, ou no tempo certo, acaba afetando o outro. Aí vai ter que fazer Exatamente. outra artroplastia no outro, né? Ou então vai ter uma outra condição muscular, dor É, relacionada a uma atrofia, desordem, né? Uhum. É isso. Pessoal, beleza, Júlia? Então, pessoal, por hoje o que eu tinha para conversar com vocês era isso. Dúvidas, questões, questionamentos. Tudo bem? Tá todo mundo aí ou vocês foram jantar? Então, aqui. Não tem dúvida, né, Bruno? Beleza. Beleza, então, pessoal. Então a gente Então a gente se vê na próxima semana. Amanhã às 10 horas eu vou novamente falar sobre esse assunto, tá? Para o pessoal que não pôde estar hoje. E, e é isso. Certo, pessoal? Tenha uma boa noite aí. Tudo de bom? Tudo certo? Certo, Thiago? Beleza, então. Tudo de bom pra vocês. Boa noite. Se cuidem. Qualquer coisa, Falou, professor, boa noite. qualquer coisa pode entrar em contato aí pelo grupo lá. Dúvidas, questões, tá? Que surgirem. E aí eu vou fechar aqui a sala, tá?